Oi pessoal, tudo bom? Bom, vou mostrar para vocês nesse vídeo um pouco sobre a teoria de Crash, ok? Acho que é assim que se pronuncia, não tô. Bom, vamos lá. Teoria de Crash. Bom, é o seguinte, ela é sustentada por 5 pilares, ok? Essa teoria é sustentada por 5 pilares, chamada de hipótese, certo? E basicamente o que essa teoria fala é sobre aprendizagem e sobre aquisição, principalmente a primeira hipótese. Bom, vamos lá. Primeira hipótese. É a hipótese da aquisição e aprendizagem de segunda língua. Segunda hipótese do monitor. Terceira, ordem natural. Quarta, input. E quinta, filtro afetivo. Vamos para a primeira agora. Aquisição e aprendizagem. Bom, é o seguinte. Segundo esse autor, Crash, acho que é assim que se pronuncia. Enfim, existe dois termos, aquisição e aprendizagem, em que se diferem um do outro por um possuir uma formalidade e o outro não possuir uma formalidade. Ou seja, você mais... Vou colocar exemplos para ficar mais fácil. A aquisição é algo que você... Aquisição de línguas. Esse vídeo vai ser focado em aquisição de línguas, ok? Aquisição de línguas é algo que você consegue naturalmente no dia a dia, entende? É algo que você consegue sem fazer esforço. Claro, tem um mínimo de esforço, mas é um esforço natural, entende? Como se você estivesse vivendo a sua vida normalmente em um lugar em que a maioria das pessoas estivesse falando a língua que você deseja estudar, no caso a segunda língua, certo? E, então, a aquisição você adquire naturalmente. Ou então mesmo uma pessoa que nasce no país, por exemplo, uma pessoa nasceu aqui nesse país, no Brasil, e vai, só que com meses de vida vai morar nos Estados Unidos porque, sei lá, a família decide se mudar para lá. Então, ela vai adquirir o português dos pais dela daqui do Brasil, naturalmente, e também vai adquirir o inglês de lá naturalmente também, entende? Por quê? Porque desde criança ela tá lá, ela tá vivenciando isso naturalmente todo dia, entende? Então é mais tranquilo. Já a aprendizagem não é algo meio que metodológico, entende? Por exemplo, eu sou brasileiro, falo português, quero aprender inglês, certo? Então, para a aprendizagem, outra coisa, eu quero aprender inglês onde? Aqui no Brasil, beleza. Então não vai ser uma aquisição. Por quê? Porque a maioria das pessoas que falam aqui falam português, não falam inglês. Então eu vou aprender. Isso é, a não ser que você falasse, todo mundo que você falasse inglês. Ia ser mais, né? A gente sabe que não é o nosso caso aqui no Brasil. A maioria das pessoas falam português. Então a aprendizagem é algo que é mais metodológico, é algo que é, vamos dizer assim, forçado no bom sentido, entende? Algo em que você não, vou separar um tempo agora para estudar, vou, como é que eu posso dizer? Eu vou me esforçar para aprender esses tópicos e futuramente dominar todos os tópicos. É algo mais, como eu coloquei aqui, sistemático, entende? Por exemplo, você vai para uma instituição de ensino, no caso um curso, aí você vai aprender o inglês por meio de métodos. Por exemplo, tem gente que gosta de aprender ouvindo música, tem gente que gosta de, durante as aulas, ouvindo música e acompanhando a letra, tem gente que gosta de assistir séries, tem gente que gosta de assistir documentários, tem gente que não, eu gosto de gramática, não, eu gosto de textos, fazer interpretação de textos, sabe? É algo que você vai fazer algo assim mais sistemático, entende? E a aquisição não, é algo natural, você vai aprendendo diariamente, entende? Naturalmente. Então, a principal diferença entre aquisição e aprendizagem é isso. Enquanto a aquisição é algo natural, você aprende a segunda língua de forma natural, a aprendizagem não, você aprende de forma sistemática, certo? Por quê? Porque você usa meios para poder aprender. Você meio que você se esforça para aprender, certo? E é isso. Agora vamos para a segunda hipótese. Segunda hipótese, a hipótese do monitor. Para todas as definições eu coloquei uma parte do texto sublinhada, certo? Essa parte do texto sublinhado é a parte que eu escolhi para ser a parte definição como para ser como definição principal, certo? E para essa segunda hipótese eu coloquei que, é,
que a hipótese do monitor é a hipótese em que você está sempre se monitorando ao falar uma segunda língua. Por exemplo, vamos supor que você está na sala de aula e você vai e uma sala de aula de um curso, certo? Só que você não está tão seguro do que você vai falar se um professor lhe perguntar uma coisa em inglês. E só que você é perguntado de onde você é em inglês. Where are you from? E você fica assim, meio caramba, como é que eu vou usar as estruturas na sua cabeça, né? E você fica assim, será que eu vou responder desse jeito? Será que tá certo? Aí você leva aquele 2 segundos assim, caramba, eu vou responder assim. Aí você fala só assim, I am... Aí fala o nome da cidade, entende? Tipo, você tá naquele momento ali pensando como dizer, ou seja, você tá se monitorando. E o que essa hipótese aqui fala é que você está a todo momento se monitorando. Só que existe dois extremos. O extremo é que você se monitora demais e fala menos, mas fala mais correto, vamos dizer assim, gramaticalmente, né? E tem o que você se monitora de menos, e só que você fala muito, mas nem tudo que você fala obrigatoriamente está correto. Por quê? Porque você diminui o cuidado com o que você vai falar. Então você se preocupa muito em falar muito e falar rápido, mas se preocupa menos com, vamos dizer assim, a gramaticalidade em falar correto, entende? E basicamente essa segunda hipótese fala isso. Pensando, segundo ponto, pensando como falará nas estruturas sintáticas, termos semânticos. Pois é, foi o que eu falei. Monitoramento excessivo, fala mais devagar, com receio de falar errado. Monitoramento fraco, fala mais e mais rápido. Mas algumas estruturas tendem a ficar comprometidas. Não é bom nem o falar devagar demais e não é bom falar o rápido demais. Tem que falar moderadamente. Por isso que eu coloquei. O ideal é possuir um monitoramento moderado. Ou seja, você vai falando na sua velocidade, tranquilo, entendeu? Claro, tem pessoas que têm a velocidade bem baixa porque estão aprendendo, não se sentem tão seguras na língua, mas o fato aqui desse assunto, dessa hipótese, é apontar para isso, entendeu? Que existe o monitoramento pessoal, a pessoa está se monitorando, tem hora que está se monitorando demais e tem hora que está se monitorando de menos. E que o ideal é se monitorar moderadamente. Beleza? Vamos para a terceira hipótese agora. Hipótese ordem natural. Cada pessoa tem sua ordem natural de aprender tais assuntos de uma determinada língua. Seguinte, vamos supor, João e Maria moram um ao lado do outro, são vizinhos. Ambos possuem 15 anos, estão no primeiro ano do ensino médio e estudam na mesma sala, mesma escola, mesma sala e tal. Só que eles querem melhorar o inglês deles. Eles querem ir para um nível superior do que eles já sabem, né? Então eles vão para um curso. Eles vão para um curso e no curso, como é algo focado mais, vamos dizer assim, e você aprender a gramática e tal, a pronúncia e tal. Vamos supor que seja aquele curso de gramática escrita por enquanto, porque tem muitos cursos que são gramática, como é que posso dizer, são speaking, né? Foca muito no speaking, mas tem alguns que são mais gramática escrita mesmo. Vamos supor que existe esses cursos, porque foi um dos cursos que eu fiz lá atrás, em 2014. Então eu sei que existe, ou pelo menos existiu. Então vamos pegar esse caso e vamos lá. Ambos estudam na mesma escola, mesma idade, mesma sala. Beleza, resolvem fazer o mesmo curso, mesma sala e possuem o mesmo nível de inglês, certo? Seguinte, lá eles vão se apresentar na metodologia de uma maneira que seja um pouco diferente da escola, porque a escola muitas vezes hoje em dia trata mais o aluno para o Enem, né? E lá, como no foco no Enem é você aprender mesmo o inglês, então pode ser que seja um pouco diferente, né? E varia de escola para escola. Tá, mas eu ainda não cheguei na explicação da ordem natural. A ordem natural vem agora, a hipótese. Ao longo do curso deles,
desse novo curso que eles estão fazendo, desse curso que eles estão fazendo, que vai além da escola, eles vão ter facilidade, um vai ter facilidade em aprender um assunto e outro vai ter facilidade em aprender não o mesmo assunto que o outro aprendeu, mas um outro assunto, seja esse outro assunto mais fácil ou mais avançado, entende? E tem outro e... não tem outro. E o importante aqui é observar que cada pessoa tem a sua ordem natural de aprendizado. Eu ter aprendido primeiro um assunto mais difícil do que um assunto mais fácil, enquanto que o meu colega aprendeu um assunto mais fácil do que o mais difícil, não significa que eu sou mais inteligente que ele. Significa que cada pessoa tem a sua ordem natural de aprendizado. E outra coisa, também importante, isso deve ser respeitado. Porque, por exemplo, vamos supor que João aprende o verbo to be e Maria já está aprendendo o genitive case, certo? Maria, ela não pode desrespeitar João porque, João, você não aprendeu o verbo to be ainda. Ela não pode fazer isso. Porque se ela fizer isso, ela pode fazer com que o João se sinta um pouco inferior em relação à capacidade dele de aprendizado, entende? E isso atrapalha. Atrapalha em quê? Atrapalha no conforto dele de se sentir à vontade para continuar estudando, entende? Então, é importante que, para essa hipótese da ordem natural, que as pessoas saibam que existe essa ordem natural e também que respeitem, né? Porque isso facilita o aprendizado do próximo. E vamos lá para o segundo ponto. Não se deve superiorizar ou inferiorizar alguém somente porque não aprendeu ainda a regra mais simples. Foi o que eu falei. Basicamente é isso. Haver esse respeito e essa conscientização é importante para colaborar com um aprendizado mais fácil e tranquilo, sem pressões, por parte do aprendiz. Exatamente, foi o que eu falei. Agora vamos para a quarta hipótese. Pessoal, é o seguinte, essa quarta hipótese, eu não vou mentir para vocês, eu tive um pouco de dificuldade em aprender ela. Por quê? Porque eu encontrei pouquíssimo falando sobre ela. Aliás, até encontrei uma quantidade boa e tal, não tão boa como eu gostaria, mas boa. Só que a maneira como as pessoas que a maneira como o material que eu encontrei apresenta a definição dessa quarta hipótese, desculpa, não é tão boa. Então, eu li vários materiais e o que eu fiz de resumo e trouxe aqui para vocês é que essa hipótese poderia ser traduzida em português como hipótese de entrada. E é basicamente, pessoal, o conhecimento prévio que você tem acerca de um assunto. Para esse assunto, lhe dá, vamos dizer assim, uma base para você aprender novos assuntos. Vou ser mais claro com exemplos. Vamos supor, o aluno de escola pública no Brasil, a gente sabe que infelizmente o inglês, tem escolas que o inglês é muito bom, mas tem escola que, enfim, não precisa dizer, né? Não faz com que o aluno aprenda tantas regras gramaticais, não aprenda o inglês como seria tão bom como seria para poder ele conseguir empregos excelentes futuramente. Vamos supor que esse aluno passou o ensino médio, aprendeu inglês, aquele inglês básicozinho e tal, e terminou o ensino médio, mas só que, caramba, eu gosto do inglês, só que só sei isso. Aí eu, não, vou me matricular no curso de inglês. Ele aprende, aliás, ele se matricula no curso de inglês, começa a frequentar essas aulas de inglês, só que ele vai ter, só que o curso de inglês é diferente. A metodologia, muitas vezes é muito diferente. Só que para você entender algumas coisas no curso de inglês, você já tem que saber algumas coisas antes, porque tem pessoas que se perdem, tem pessoas que não tem esse conhecimento e já vão logo, vou matricular na instituição tal, por conta que lá parece ser massa e tal. E muitas vezes é legal, só que eles exigem que você tenha já um conhecimento para poder você acompanhar as aulas. Por exemplo, muitas vezes as aulas são todas em inglês, ministradas em inglês. Então, se a pessoa não tiver o conhecimento anterior, a pessoa ela fica meio que boiando literalmente. Não, literalmente não, fica boiando na aula
sabendo, sem saber o que o professor está falando, só entendendo palavras soltas aqui e acolá, entende? Então, o que é que essa hipótese fala? Ela fala que o seu conhecimento prévio em inglês vai lhe proporcionar uma, uma, um aprendizado do algo a mais. Vai lhe proporcionar um aprendizado de uma nova coisa. Olha, a segunda definição. Para Crash, a única coisa necessária para adquirir uma língua é o comprehensible input, ou seja, um pedaço da língua entendível, mas que contém novas coisas. Ou seja, aqui poderia se dizer que é o que você sabe, o I, a parte da letra, gramática que você sabe, mais um. Esse mais um é o que? É o que você vai aprender com base no que você sabe. Tipo assim, vamos supor, um exemplo que não seja com linguística. Vamos supor que você queira trabalhar em uma área, só que essa área que você quer chegar lá em cima, tem que saber primeiro outras coisas. Só que você já quer ir primeiro para cá. Só que você pode até chegar aqui, mas quando você for colocado à prova de fogo, você vai ver que, poxa, é necessário saber outras coisas antes, é necessário ter uma bagagem, é necessário ter uma base. E na linguística seria isso para essa hipótese, entende? Para você aprender novas coisas da língua, você tem que aprender algumas coisas antes, entendeu? Porque o que você sabe antes vai lhe proporcionar você aprender novas coisas, entendeu? Basicamente foi isso que eu entendi dessa hipótese. Eu posso estar errado, minha resposta pode estar incompleta, peço até desculpa se estiver incompleta, mas foi basicamente isso que eu entendi. Se vocês souberem alguma definição diferente ou alguma definição que complementem essa hipótese, podem colocar aí que eu vou ler, eu vou pensar e tal, porque eu estou passando esse conhecimento aqui para vocês, mas eu não sou o dono da verdade. Eu posso estar totalmente errado. Como posso? Certo? E outra coisa, pessoal. As definições que eu disse para vocês, da primeira, a terceira e a quinta que eu vou falar para vocês, elas são as primeiras definições que a gente vê, entendeu? Só que, tipo assim não, só que existe uma definição que, vamos dizer assim, uma subdefinição que ela estica mais, explicando melhor, entendeu? Aqui eu falei para vocês só para vocês se situarem do que cada coisa é, mas existe textos que falam mais sobre isso, entendeu? De forma que fique mais claro o assunto para vocês com exemplos. Quando vem exemplos é ótimo. Enfim, vou pular logo aqui. Então eu sugiro que vocês pesquisem, não fiquem só nesse texto, mas também procurem outros textos, tá bom? Leiam além da definição principal. Vamos lá. Quinta hipótese, filtro afetivo. Resume-se em questões de ansiedade que uma pessoa passa a desenvolver ou adquirir, se ela não tiver, durante o processo de aprendizagem de uma língua. Seguinte, pessoal. Existem características que, vamos dizer assim, não é, características, problemas que podem atrapalhar uma pessoa durante o seu aprendizado de línguas, certo? Só que para essa hipótese, o tópico principal que podem atrapalhar seria a ansiedade que uma pessoa tem. Por quê? Porque quando a pessoa tem maior ansiedade, segundo essa hipótese, ela tende a ter mais dificuldade de aprender. Se ela tende a ter mais dificuldade de aprender, ela fica nervosa porque ela ela fica assim, caramba, eu não estou entendendo isso e tal, aí começa a se agitar um pouco, né, mentalmente falando. Até fisicamente pode ser também. Enfim, e com esse nervosismo, ela não se expressa bem. Ela vai se expressar de uma maneira que não é tão bem, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas elas sabem a matéria do inglês que elas precisam para poder fazer um belo discurso, mas elas têm esse problema mental. Vamos dizer assim, não é mental. Seria mental, vai. Porque é uma coisa que não é da língua, é uma coisa da pessoa, entende? É uma coisa psíquica, se é que podemos dizer assim. Então, esse problema da ansiedade atrapalha, influencia diretamente em como ela se expressa, entendeu? E
quando você tem menos ansiedade, você tem menos dificuldade de aprender, você não fica tão nervoso, você talvez tenha um friozinho na barriga e tal, mas você não fica tão nervoso ou nervoso. Tem pessoas, né, que são bem tranquilas, e aí a pessoa se expressa bem, entende? Então o filtro afetivo, ele vem justamente para dizer que se resume em questão de ansiedade, que uma pessoa passa a ter, entende? Durante o processo de aprendizagem de uma segunda língua. E outra coisa importante que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, é que para você combater a ansiedade que você sente, você pode recorrer à ajuda do professor. O professor, ele pode identificar algumas pessoas que têm esse problema e ajudá-las, mas a gente sabe, aliás, nós sabemos, a gente sabe, foi ótimo, nós sabemos que muitas vezes a situação do professor é de ter vários alunos na sala de aula, então fica difícil ele trabalhar de forma individualmente, perceber o que cada um está sentindo dificuldade individualmente e tal, né? Então, o, o que seria bom em casos assim, vamos dizer assim, seria como se fosse uma solução para esse problema, entendeu? É o aluno chegar para o professor e conversar numa boa, entende? Explicar a situação e pedir, vamos dizer assim, conselhos, pedir dicas, pedir uma maneira ou sugestão ao professor de como ele pode agir para poder ele combater esse problema da ansiedade e desencadear todas as boas consequências no nisso daqui que eu falei anteriormente, que é a dificuldade de aprender, não ter dificuldade, ser nervosismo e se expressar bem, entendeu? Então, é basicamente isso. O filtro afetivo. Pessoa em filtro afetivo, pessoa em ansiedade e o que essa ansiedade, quando está alta e quando está baixa, pode influenciar. Se ela vai, se ela vai influenciar em, no final, você se expressar bem ou mal, entende? E é basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma, como é que eu posso dizer? Algum complemento de definição para qualquer hipótese dessas cinco que eu coloquei, vocês podem colocar aqui no comentário que com certeza vai vir mais pessoas que vão assistir esse vídeo e vão gostar de ler os comentários. Porque, acredite ou não, muitas pessoas gostam de ler os comentários para aprender para ver se o que não foi falado no vídeo foi falado por outra pessoa e tal, nos comentários, tá bom? E é isso, pessoal. Um abraço e valeu!